Quero convidar você a ficar de pé para nós lermos a Bíblia. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, e leia junto comigo aqui o versículo 33. Provérbios, capítulo 3, verso número 33. Provérbios 3, verso 33, diz assim a palavra de Deus: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém, a morada dos justos ele abençoa. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nós temos a oportunidade de receber essa noite, Pai, para a edificação da nossa casa. Queremos edificar a nossa casa como base na Tua palavra, seja ela a rocha, o nosso fundamento, para que a nossa casa seja abençoada pelo Senhor. Fala ao nosso coração essa noite aquilo que precisamos ouvir, Pai. Vem, ó Deus, responder aos nossos questionamentos, vem falar conosco de maneira poderosa através do Espírito Santo. E dá-me, Senhor, a unção do Teu Espírito, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos essa noite, para tocar nos corações e a Tua palavra transformar a nossa vida. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esse pequeno versículo que lemos aqui traz uma verdade de Deus muito importante e uma afirmação muito séria, muito grave. Diz que, o verso 33, a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Mas diz também o mesmo versículo que a morada dos justos ele abençoa. Então nós vemos aqui na Bíblia dois tipos de casa, não é? A casa do justo e a casa do perverso. E vemos também que estas casas têm características bem definidas por Deus. Diz Deus que a casa do perverso recebe a maldição do Senhor, mas a morada do justo recebe a bênção de Deus. Então, estamos diante de duas casas. E a pergunta que eu queria fazer para você essa noite: qual é a sua casa? Qual é a sua morada? A sua casa pode ser qualificada como a casa do justo ou como a casa do perverso. E aí, para pensar e refletir um pouco sobre isso, vamos entender o que qualifica a nossa casa num desses tipos de casa mostrados aqui pela palavra de Deus. O que vai determinar se a minha casa é a casa do justo ou a casa do perverso não é, na verdade, o que eu quero me denominar. Se eu perguntar aqui para você, você quer que a sua casa seja do justo ou a do perverso? Todos nós vamos dizer o quê? A do justo, concorda? Alguém aqui quer ser qualificado como perverso? E quer dizer, na minha casa é a casa do perverso e por isso ela é amaldiçoada por Deus? Claro que nenhum de nós deseja isso. Mas o que torna a nossa casa casa do justo ou casa do perverso, na verdade, são as escolhas que nós fazemos durante a nossa vida. São as escolhas que determinam se nós somos qualificados como justos ou qualificados como perversos. Então, a questão para essa noite é que escolhas eu e você temos feito para que a nossa casa, como consequência destas escolhas, seja qualificada como casa do justo ou casa do perverso. Jesus também, na sua pregação, ele falou sobre essa diferença entre casas. Ele falou sobre essa diferença e também afirmou a mesma coisa que eu estou afirmando para você. Depende da nossa escolha, a qualificação da nossa casa como casa do justo ou do perverso. Leia comigo o texto em Mateus capítulo 7, um texto que muitos de nós conhecem na Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Jesus está dizendo assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mais uma vez, Jesus também fala de duas casas. Só que agora ele não qualifica como justo e perverso, mas no mesmo sentido, ele fala de uma casa que é de um homem prudente e uma outra casa que é de um homem insensato. Estão aqui caracterizados esses dois grupos. E ele diz que o que diferencia um do outro é a escolha que fazemos. Por quê? Ouve as minhas palavras, disse Jesus. Os dois grupos ouvem as palavras são as mesmas, são de Deus, são de Jesus. Só que um coloca em prática aquilo que ouve. Ele diz, este aí é o homem prudente, sua casa está sendo construída sobre a rocha. O outro ouve a mesma palavra, entretanto, ele não coloca em prática na sua vida aquilo que ele ouve. Então esse é o homem insensato, a sua casa é construída sobre a areia. Então a casa construída sobre a areia está fadada ao fracasso. Pode-se dizer que está debaixo de maldição, porque vai cair quando vierem as dificuldades. Mas a casa construída sobre a rocha está firme. E mesmo enfrentando as mesmas dificuldades, não cairá. Então, o que vai fazer da nossa casa, a casa de um justo ou a casa de um perverso, é as escolhas que fazemos. A Bíblia diz que o homem não se justifica a si mesmo. Então, não adianta aqui nós dizermos, pastor, eu sou justo, eu sou um homem bom. Então, para mim, a palavra é esta que Deus disse, a casa do justo, ele abençoa. Nenhum de nós é justo, irmãos. Por natureza, nenhum de nós é justo. Nós nascemos no pecado, na injustiça, vivemos assim, até que temos um encontro com Jesus. E a Bíblia diz, então, que somos justificados. Ele nos torna justos pelo que Ele mesmo fez por nós. Então, somos justos, não porque fazemos atos de justiça, mas porque Ele nos justificou. Então, isso fala de escolha, ouvir a palavra de Deus, aceitá-la em seu coração, render-se a Ele, praticá-la da forma como Ele falou. Isto te torna justo. E então, como consequência, a tua casa é abençoada. Mas se você confia na sua própria justiça, se acha uma pessoa boa, acha que é independente de Deus e não precisa dele, então você viverá como perverso, e a maldição do Senhor estará sobre a sua casa, porque você ouve a palavra dele, mas não a coloca em prática. Então, a única forma de sermos justos é Deus nos justificando. E isto acontece no momento em que cremos na sua palavra. Aí a palavra se aplica a nós. Somos abençoados. Ouvimos a palavra e colocamos em prática na nossa vida. Nossa casa, então, é edificada, é construída dia a dia sobre um fundamento, um alicerce firme e forte, que nos faz vencer as dificuldades da vida, que também vêm sobre todos de forma indistinta. Os problemas vêm sobre a casa do justo e os problemas vêm sobre a casa do perverso. Mas acontece que a casa do perverso está debaixo de maldição, ao passo que a do justo está debaixo da bênção. Então a do justo resiste aos problemas, enquanto a do perverso cai quando vêm os problemas. É isso que o Senhor está nos ensinando. E quem é a fonte de toda a bênção descrita aqui no texto, irmãos? A fonte é o Senhor. O versículo que nós lemos diz que o Senhor abençoa a casa do justo. Assim como a maldição também procede do Senhor. Ele é a fonte de todas as coisas, nos diz o texto bíblico. Então é dele que vêm todas as coisas. Nenhum de nós conseguirá edificar, melhorar, construir nossa casa, nossa família, se não estivermos debaixo da bênção de Deus.
Sem estar debaixo da bênção de Deus, é impossível ter uma família edificada, boa, feliz, realizada, que vence as dificuldades da vida. O Senhor é o autor de todas as bênçãos, irmãos. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. Tudo isso pertence, provém do Senhor. As boas dádivas, as bênçãos que Ele tem para nós, todas as coisas boas vêm de Deus. Então não adianta eu querer coisas boas, se eu não buscar na fonte das coisas boas. Qual é a fonte das coisas boas? É o Senhor, irmãos. Eu quero coisas boas, todo mundo quer. Até gente ruim quer coisas boas. É ou não é? Pessoas ruins desejam coisas boas para si mesmas. Mas o problema é que a fonte das coisas boas é o Senhor. A fonte das bênçãos é o Senhor. Então não há como ser abençoado se não for com o Senhor. E a Bíblia diz que desde o início a vontade de Deus é abençoar homem e mulher. Tem homens e mulheres aqui essa noite? Casais, não é? A vontade de Deus desde o início é abençoar. Lá no início, Gênesis, capítulo 1, vamos ler, versículo 27 e versículo 28. Diz assim: criou Deus, veja, na hora que Ele criou, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus os abençoou. Ao sermos criados, fomos abençoados. Deus deseja então abençoar. Mas esse mesmo homem criado e abençoado pecou, se revoltou contra Deus, se voltou contra o Criador. Por isso foi amaldiçoado, diz a Bíblia. Mas o desejo original de Deus é abençoar. Então, qual o desejo de Deus para a sua casa? Abençoar. Qual o desejo de Deus para você? Te justificar. Mas para isso você precisa se render a Ele. Para isso você precisa ouvir a sua palavra e praticá-la. Se tornar justo e ter a sua casa, então, abençoada. Ter os seus projetos abençoados por Deus. Só é possível isso se estivermos debaixo da bênção do abençoador. Veja, em Gênesis capítulo 9, também diz a Bíblia, lá no início, como que numa segunda criação, não é? Gênesis capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Depois do dilúvio, sobrou apenas uma família. E mais uma vez essa família foi abençoada por Deus. Mas depois, os descendentes, cada um, por sua livre escolha, por sua livre vontade, foi de novo se afastando de Deus, se afastando dos seus princípios, se tornando perversos, recebendo em si mesmos a maldição, como diz o versículo que lemos do início. Mas a vontade de Deus é abençoar. Então, amados, eu posso dizer, olha, só vive sob maldição quem quer. Porque temos um Deus que quer abençoar, mas existem pessoas que não querem ser abençoadas. Será que nós temos aqui algumas pessoas assim? Que apesar de saberem que Deus quer abençoá-las, elas não querem, se recusam a ser abençoadas. Apesar de saber que há um caminho muito melhor, elas preferem um caminho de maldição. Decisão de cada um. Escolha de cada um. Escolha própria. Como eu disse aqui, o que vai determinar a casa do justo e a casa do perverso é a escolha de cada um de nós. A bênção está aí. Eis que te proponho bênção e maldição. Escolhe a bênção para que você viva. É a vontade de Deus. Mas alguns escolhem a maldição. Alguns escolhem o sofrimento, embora Deus proponha abençoar. Então a tua casa se tornará a casa do justo, através das escolhas que você e seu cônjuge vão fazer durante a vida de cada um. E quando a Bíblia fala de bênção, é importante sabermos o que é bênção de Deus.
Qual a diferença entre a casa do justo e a casa do perverso? Você já disse, uma amaldiçoa e outra ele abençoa. Mas no que consiste a bênção de Deus? Falamos tanto de bênção, não é? A Bíblia vai enumerar para nós aqui alguns exemplos de bênção. Do que consiste a bênção de Deus. Primeiro deles, quero lembrar contigo o Salmo número 91. Vamos lê-lo. Salmo 91, versículos 7 a 11. Vamos ler o Salmo número 91, versículos 7 até o 11. Olha o que Deus está dizendo. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Primeira bênção de Deus é a proteção de Deus, irmãos. Quem não precisa da proteção de Deus aqui? Hein? Você quer proteção para a sua casa? Ah, você já comprou um alarme? Botou tranca? Papaís? Quantas voltas? Isso não vai te dar proteção. Isso vai te dar uma falsa sensação de segurança. Mas a segurança real, ela vem do Senhor. Não é? E a Bíblia está dizendo aqui que Deus protege os seus. E veja, por quê? Versículo 9. Porque você disse, o Senhor é o meu refúgio, e você fez do Altíssimo a tua morada. Veja, isso é escolha. Deus diz, eu abençoo porque você disse, você proferiu uma escolha. E você fez uma opção. Você disse, o Senhor é o meu refúgio, e você fez do Altíssimo a tua casa. Então, antes de pensar em construir uma casa, uma mansão, em comprar um apartamento, você diz, a minha casa é o Senhor. A minha casa é Deus. E eu o fiz como meu auxílio e a minha fortaleza. Então, a proteção dele é para você. E isso é parte da bênção de Deus sobre nós. Ainda que coisas ruins possam vir, como Jesus falou. Um edifica sobre a rocha, o outro sobre a areia. Mas sobre as duas casas vem tempestades, vem chuvas, vem ventos, vem coisas do mundo que acontecem. Mas a nossa não cairá. É como diz o Salmo 91, caiam 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, você não será atingido. A tua casa permanecerá de pé. Por quê? Porque você fez do Altíssimo a tua morada. Essa é a bênção de Deus, irmãos. Essa é a diferença que há na casa do justo em relação à casa do perverso. O perverso enfrenta as mesmas dificuldades, mas ele cai. A casa é derrubada, a casa cai. Não tem segurança, não tem conforto nessa segurança que vem do Senhor. A bênção de Deus é caracterizada por essa segurança. Quer mais? Salmo 37, versículo 25 e 26. Salmo 37, verso 25 e verso 26. A Bíblia diz, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo, como? Desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Veja, é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Para o justo isso, você viu? O justo, que é aquele que Deus justifica, porque perdoados são os seus pecados pelo sangue de Cristo. Mas a Bíblia diz que o justo, ele não vai mendigar o pão, ele não será desamparado. Então a bênção de Deus, além de proteção, traz também a provisão, como Jesus ensinou. O pão nosso de cada dia nos é dado pelo Senhor que nos abençoa. Veja, nem o justo, nem a sua prole, nem a sua descendência mendigará o pão. Trabalhará e ganhará o seu pão, porque a bênção do Senhor estará sobre ele, irmãos. Mesmo em tempos difíceis como hoje, como a crise, como problemas financeiros que muitas famílias têm, o que a Bíblia diz sobre o justo
é que ele é preservado. Embora possa passar por um momento ou outro de dificuldade, luta, mas ele trabalha, Deus abençoa o seu trabalho e ele vence. Ele não mendiga o pão, ele ganha o pão. Há uma grande diferença entre mendigar e ganhar o pão, não é? E assim está a promessa de Deus sobre o justo. Então, dificuldades podemos passar, mas não faltará. Porque faz parte da bênção de Deus prometida a essa casa, a casa do justo. Um outro aspecto da bênção de Deus, irmãos, não menos importante, é a sua presença. A casa do justo é abençoada com a presença de Deus. O que abençoa, na verdade, é a própria presença. A presença de Deus na casa do justo é que abençoa. E por que na casa do perverso a maldição? Porque não há a presença de Deus. E aí a gente tem que entender o seguinte: ou nós estamos com Deus, ou nós estamos contra Deus. Não há meio termo. A Bíblia coloca isso de maneira clara. Jesus ensinou: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então o problema do perverso não é só que Deus não está na sua casa, mas Deus está contra a sua casa. Porque o perverso está contra Deus. Então o perverso tenta de tudo, mas nada de verdade sacia e dá certo. Embora ele possa até passar por bons momentos, financeiramente falando e tal, mas é maldita a sua casa, é maldito o seu dinheiro, é maldito toda a sua vida, é maldita. Porque ele é contra Deus. Não é só ele ser sem Deus. Ele não ajunta, ele espalha. Ele não é por Cristo, ele é contra Cristo. Então, amados, uma característica da presença, da bênção, é a presença de Deus. Quando Jesus diz lá no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Haverá então uma comunhão com o Senhor. O Senhor bate na porta. Como eu disse, o que diferencia uma e outra? Escolha. Você escolhe se abre a porta ou se deixa Jesus do lado de fora. Se você abrir, ele vai entrar e vai participar do seu dia a dia, vai cear com você. Mas se você o deixar de fora, você está sendo contra ele. Então é isso que vai definir a bênção ou a maldição. Então Jesus está conosco. Isso nos faz abençoados. A presença de Deus é a maior bênção que nós podemos ter na nossa casa. A sua casa pode ter tudo, meu amado, mas se não tiver Deus, não tem nada. A tua casa pode ter tudo que o dinheiro possa comprar, todos os confortos e facilidades que você possa imaginar, mas se não tiver Deus, ela jamais será abençoada. Então não confunda bênção com coisas, não é? Quando eu disse: Senhor abençoa, aí alguém espera encontrar a casa do justo repleta de coisas. Espera que você entre na casa do justo e veja uma casa toda equipada. Isso não significa a bênção de Deus. Você pode entrar numa casa e vê-la toda equipada, mas não ter o principal, que é Deus ali dentro. Essa casa será maldita e não será jamais abençoada. O que abençoa é a presença de Deus na nossa casa. E aí a casa do justo pode ser pobre, pode ser simples, pode ter poucos recursos, poucos móveis, poucos utensílios, mas tem Deus. E aonde tem Deus, a segurança, a prosperidade, a alegria, a paz, a bênção. Você entende isso, irmão? Essa é a casa do justo, proclamada pelo Senhor. E o Senhor está conosco. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Para os discípulos ele disse isso. Para aqueles que ouviram a sua palavra, abriram seu coração para ele e deixaram ele entrar. Ele é presença constante na nossa casa. Embora as tempestades venham de vez em quando.
embora os ventos soprem de vez em quando contra ela, querendo derrubar, embora ela chegue quase a ceder, mas ela não cede, porque ela é abençoada pelo Senhor. Você crê nisso? Louvado seja Deus. E outra coisa, irmãos, Deus nos abençoa com a sua presença, e Ele também nos abençoa com salvação. A salvação vem do Senhor. Não há bênção, como eu disse aqui desde o início, se não houver salvação. Sem salvação, o que adianta? A Bíblia tem um versículo em que Jesus fala algo tremendo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ganhar tudo, você investir todo o seu tempo para melhorar a sua casa, para melhorar a sua família, mas no final você não for salvo? Ganhar o mundo inteiro, mas perder o que é principal, a sua alma. Então, quando Jesus entra na nossa casa, Ele traz salvação. O exemplo que eu dei de Apocalipse 3:20 é típico disso. Entrarei em sua casa, cearei com Ele, e Ele comigo. Participarei com você, estarei com você. E essa presença dEle é que traz salvação, irmãos. Não há salvação longe da presença de Deus. Quem é salvo tem Deus. Amém? Tem Deus. A minha casa, eu só posso dizer que ela tem Deus se eu for salvo. Mas algumas pessoas se enganam contra isso. Eu já entrei em muitas casas, e até a minha, no passado distante, ainda quando morava com os meus pais, havia-se a impressão de que estávamos com Deus. Por quê? Depois da porta, tinha um retratinho de Jesus lá na parede. Na sala, tinha uma mesa de centro com o Salmo 91 aberto sobre a mesa. Tínhamos a impressão de que estávamos com Deus e que Deus estava conosco. Mas nenhum era salvo naquela casa. Então, na verdade, Deus não estava naquela casa. Então, aquela casa, na verdade, era a casa de um perverso e estava vivendo sob maldição, como vivemos sob maldição durante muito tempo, até que, como diz a Bíblia, irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí não há mais maldição, não há mais condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Toda a maldição foi cravada na cruz, quando Jesus morreu por nós naquela cruz. E na hora que decidimos recebê-lo como Senhor e Salvador, a bênção chegou, a maldição foi embora. Não há como conviver bênção e maldição. Você entende isso, irmão? Ou você é bendito ou você é maldito. Duas coisas importantes a observar. Como eu disse, quem não ajunta espalha, quem não é com ele é contra ele. Então não há um estágio intermediário. Não existe ninguém que seja meio crente. Você conhece algum meio crente? Não, o fulano é meio crente, porque ele vem à igreja de vez em quando. Ele até gosta, ele gosta de ouvir o pastor, gosta dos louvores. Mas ele vai para o inferno da mesma maneira. Enquanto ele não se render a Jesus e com a sua boca não confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, ele está debaixo de maldição. Bênção só com Jesus. Ninguém é meio crente, irmãos. Como ninguém é meio honesto. Você conhece alguém meio honesto? A pessoa é meio honesta. Não existe. Assim como não existe um meio crente. Não há como ser meio. É com Cristo ou contra Cristo. É debaixo de bênção ou debaixo de maldição. Bênção e maldição não convivem na mesma casa. Você leu o versículo inicial comigo? A casa do perverso, ele amaldiçoa. Mas a casa do justo, ele abençoa. Não há, assim, uma oportunidade de vez em quando, eu ser justo, de vez em quando eu ser perverso, de vez em quando Deus me abençoa, de vez em quando Deus me amaldiçoa. Você encontra isso na Bíblia? Eu não encontro. Ou eu estou debaixo da bênção, ou eu estou debaixo de maldição. É excludente.
As duas coisas não podem acontecer simultaneamente. E quando Jesus entrar na sua casa, a sua casa se tornará uma casa de bênção, como nós louvamos aqui no louvor. Minha casa será abençoada, reconhecida, porque Jesus tem prazer em estar, porque o Espírito Santo habita. Não foi isso que louvamos? Foi ou não foi? Porque você deixou Jesus entrar na sua casa. Há um texto bíblico que nos serve de exemplo, está em Lucas 19. Vamos ler Lucas 19, versículos 5 e 6, e depois o versículo 9. Diz assim, Lucas 19 é a história conhecida daquele cara que ficou famoso por causa da música. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje, aonde? Em tua casa. Ele desceu a toda pressa e fez o quê? O recebeu com alegria. E o versículo 9. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Por que Jesus disse hoje houve salvação nesta casa? Porque Jesus fez, como diz lá Apocalipse 3:20. Ele bateu na porta de Zaqueu, simbolicamente. Ele disse, Zaqueu, desce dessa árvore depressa, porque eu quero ir na sua casa hoje. O que Zaqueu fez? Desceu correndo, deve ter dado um pulo daquela árvore. Saiu correndo e disse, vem Jesus, pode entrar. E Jesus entrou. Quando Jesus entrou, o que ele disse lá dentro? Hoje houve salvação nesta casa. Quando você deixa Jesus entrar na sua casa, há salvação. O problema é que Jesus não entra se você não deixar. Jesus não arromba casas, não arromba portas, não invade casas. É ou não é, irmãos? Ele bate. Ou ele diz, olha, eu gostaria de ir na sua casa hoje. Me convém. Veja, convém a mim. Não a você, a mim. Jesus falando para ele, me convém ficar na sua casa hoje. A conveniência era para Jesus. Ele quer ficar na sua casa. Mas você pensa assim, o que eu vou ganhar com isso? Alguns pensam assim, né? Vou cobrar um aluguel de Jesus. Para que eu também ganhe alguma coisa. Não, convém a Jesus entrar na nossa casa. Ele quer isso, entende? Mas quem tem que dizer sim, somos nós. Quem tem que recebê-lo com alegria, somos nós. Você viu o que Zaqueu fez? Zaqueu o recebeu com alegria. Irmãos, não há como receber Jesus se não for com alegria, de boa vontade, de bom coração. Não é por medo, vou deixar Jesus entrar porque eu quero que a minha casa seja abençoada. Eu não quero ser o perverso, então eu vou deixar. Não é assim não, irmão. É com alegria que se recebe Jesus. Você entende isso? É com alegria que se abre a porta para Cristo, reconhecendo que você precisa dele e que também convém a você permitir que ele entre e faça morada. E veja, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, se você olhar para a história aqui, na verdade Zaqueu só arrumou problema naquele dia. Olha para a história. O que diz aqui a Bíblia? Que ele entrou, Zaqueu deu um banquete para ele, mas no meio do banquete, Zaqueu levantou e disse assim, incomodado pela presença de Jesus. A presença de Jesus nos incomoda, irmãos, quando estamos errados, quando estamos em pecado. Por que muita gente não gosta de vir à igreja? Porque ficam incomodados com a pregação da palavra. Ficam incomodados com a presença de Jesus. Ela incomoda porque ela nos força a uma mudança. Zaqueu recebeu em casa com alegria, mas ao ser contaminado, no bom sentido, com aquela presença, ele disse, eu não posso ser mais o mesmo ladrão, safado que eu sou. Então ele diz, eu hoje vou dar os meus bens aos pobres, e a quem eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele arrumou um problema agora. A presença de Jesus na casa dele arrumou um problema. Ele se viu com a necessidade de mudar a sua vida. Se viu com a necessidade de mudar o seu procedimento. Parar de ser enganoso, parar de ser falso, parar de ser ladrão, parar de ser desonesto.
devolver o que roubou das pessoas, ser generoso, dar metade dos seus bens. Jesus não pediu nada disso dele. Aliás, Jesus não pede nada, irmão. Ele só entra. Mas na presença dele, a gente se constrange e muda. Por isso que Jesus nos diz só, para você se converter, você tem que parar de fumar, parar de beber, parar de não sei o quê, parar de não sei o que lá. Você não tem que fazer nada disso, você tem que deixar ele entrar. Porque quando ele entrar... Veja, Jesus não disse assim, aqui eu vou para a tua casa, se você parar de roubar as pessoas, se você consertar, devolver o que você roubou, se você deixar de ser desonesto, eu vou na sua casa. Jesus falou isso para ele? Não, Jesus entrou na casa dele, eu quero ir na sua casa do jeito que você está. Mas como Jesus estava ali, ele é mudado. Entende? Ele é incomodado pelo erro, pelo pecado, e ele decide então mudar. A casa de Zaqueu, que era uma casa maldita, porque ele era um homem perverso, a partir daquele momento, o que Jesus disse a ele? Hoje houve salvação na tua casa. A casa de Zaqueu se tornou uma casa abençoada, irmãos. Que maravilha aconteceu ali. É isso que você quer para a sua casa? Quem quer aqui uma casa abençoada? Nós queremos uma casa abençoada. Quem tem uma casa abençoada? Talvez você diga, pastor, eu tenho uma casa abençoada. Porque eu me rendi a Jesus Cristo. Eu sei que eu sou salvo por Jesus. Não porque eu mereço, mas porque um dia abri meu coração, minha casa para Ele, e Ele entrou na minha casa. Você está debaixo da bênção de Deus? Se assim aconteceu contigo? Mas há uma coisa mais que eu quero te dizer essa noite. Uma vez que a sua casa foi abençoada, porque tudo isso se cumpriu na sua vida, agora, irmão, não permita que a maldição entre nela. Como eu disse a você, não tem como duas coisas conviverem na mesma casa. Não tem como bênção e maldição estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se você já é abençoado por Deus, reconhece-se como alguém justificado por Deus, e que por isso a tua casa se transformou numa casa de bênção, agora não permita que a maldição entre nela, ou que a maldição volte para ela. Veja, a Bíblia não fala mais nada sobre Zaqueu. A Bíblia só diz que naquele dia ele deu os bens aos pobres, restituiu 4 vezes mais o que roubou das pessoas. Jesus disse que ali, então, a bênção chegou àquela casa, a salvação, mas depois nada mais se sabe sobre ele. Eu acredito que ele permaneceu assim por toda a vida com Jesus e abençoado por Deus. E é assim que Deus quer que aconteça na sua casa. Que você, por toda a tua vida, permaneça abençoado pelo Senhor, tua casa seja uma casa de bênção. Mas, e se você jogar as bênçãos fora? E se você voltar à prática do erro, do pecado? E se você permitir que agora a maldição entre novamente aonde já estava abençoado? Nós também temos este poder, irmãos, de permitir que na nossa casa entre de novo a maldição. Tudo aquilo que foi feito por Deus, a gente permite que agora entre de novo na nossa casa o mal. Por quê? Porque ainda há um mau hábito que acompanha a nossa vida, ainda há um vício que acompanha a nossa vida, ainda há um mau procedimento que não nos deixa no nosso dia a dia. Isso, as coisas mais evidentes. Mas talvez a maldição entre na sua casa porque há falta de perdão na sua casa. E aonde não há perdão, irmãos, a maldição se instala. Aonde há raiva, angústia, vingança, desejo de retaliação, pagar o mal com o mal, isso faz com que a maldição se instale. Então, para você que está aqui essa noite, e que é um justo, justificado por Deus, cuja casa é abençoada,
Não deixe que agora entre maldição na tua casa. Maldições tentam entrar na nossa casa o tempo todo, sabia disso? Maldições tentam penetrar no nosso lar o tempo todo. Quando o pecado cedemos a ele, quando o perdão não é ministrado, quando a amargura é acumulada, isso permite que a maldição entre no nosso lar. E a tua casa precisa ser uma casa de bênção, morada do justo e não do perverso. Amém, irmãos? É isso que você quer para você? Cabe a você escolher. Escolhe bênção, não escolhe maldição. Escolha render-se a Cristo e não se opor a Ele. Deixe que a presença dEle mude a sua vida, te incomode a ponto de você, por si mesmo, decidir mudar, como foi com Zaqueu. Amém? Que a tua casa seja uma casa abençoada pelo Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Consagre a tua casa ao Senhor. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Dedica a Deus. Dedica a tua casa ao Senhor. Dedica a Ele o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Vamos orar, irmãos. Queria fazer uma oração pela sua casa, pela sua família, pelo teu lar. Mas, na verdade, quem precisa consagrar é você. Nós é que consagramos. Consagrar é dedicar. Consagrar é entregar. A gente louvou, quero consagrar meu lar a ti. O que quer dizer isso? Eu quero entregar a minha casa para o Senhor. Eu quero abrir a minha casa para Deus. Eu quero abrir a minha vida para o Senhor. Eu sei que se eu perguntar aqui quem quer isso, todos vão querer. Mas eu queria orar agora por casais que entendem que precisam nesse momento de um revestimento especial da bênção de Deus sobre suas vidas, sobre suas casas, e que desejam nesse momento consagrar suas casas ao Senhor. Vem aqui à frente, você e o teu cônjuge, para orarmos juntos e consagrarmos a nossa casa, o nosso lar ao Senhor. Quero chamar minha esposa para estar aqui comigo, e nós também queremos consagrar a nossa casa ao Senhor, o nosso lar a Deus, para que Ele possa, com alegria, estar presente na nossa vida, estar o tempo todo junto conosco, fazendo parte do nosso dia a dia, fazendo parte da nossa história, porque sem Ele, irmãos, nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor, não há nada que nós podemos realizar. Só o Deus na nossa vida para nos abençoar. Só Ele para nos fortalecer, para nos guardar. Por isso, voluntariamente, consagra a tua casa ao Senhor agora. Diga: Senhor, entra na minha casa, Pai. Entra no meu lar, meu Deus.
Entra, Senhor, com a provisão, com a bênção, com a presença, com a proteção que eu preciso, Pai. Porque eu preciso do Senhor. Eu preciso da Tua bênção na minha casa. Eu preciso da Tua presença comigo em todo o tempo. Deus, em nome de Jesus, toca nesses casais aqui essa noite, Pai. Toca nessas famílias que precisam de Ti, meu Pai. Precisam e agora estão consagrando, entregando ao Senhor, entregando a chave da casa, entregando a porta aberta para Ti, meu Deus. Quebra toda resistência, Pai. Que Tu tenhas liberdade de entrar na nossa casa quando o Senhor quiser e ali fazer morada junto conosco. Que a nossa morada seja o Altíssimo, como diz o Salmo 91, Pai. Que a Tua presença seja constante no nosso lar, na vida de cada um desses casais aqui, Pai. Na vida dos filhos daqueles que possuem. Deus, em nome de Jesus, abençoa os filhos, abençoa a descendência. A palavra diz que o justo não mendigará o pão, nem a sua descendência. Abençoa a descendência dos Teus filhos, Pai. Abençoa, Pai. Embora a escolha seja de cada um deles, embora a decisão seja de cada um deles, enquanto estiverem sob a nossa casa, enquanto estiverem debaixo do nosso lar, que sejam também abençoados com a Tua presença. E quando tiverem as suas próprias casas, também eles dediquem suas casas ao Senhor. Abram a porta da sua casa e consagrem ao Senhor. Eu te peço isso, Deus, abençoando Teus filhos, os lares, os casamentos, os filhos, Pai, as famílias aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, a tua família. Entrega sempre a Ele. Venha sempre a Ele. Venha sempre à presença do Senhor. Abra sempre a porta para Deus. E deixa Ele governar a tua vida. Renda-se a Ele, se você ainda não fez isso. Converta-se de todo o teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe o teu lar, em nome de Jesus. Vamos louvar? Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Com alegria, Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Deus é bom, irmãos. Louvado seja o Senhor. Aleluia.